Olá, sejam muito bem-vindos ao estúdio Mais Agro, direto do Show Rural Copavel 2024, trazendo o tema estratégico do agronegócio brasileiro com o presidente da Copavel, Dilvo Grolli. Seja muito bem-vindo com a gente, Dilvo. Muito obrigado. E André Savino, que é o presidente da Syngenta. Prazer estar aqui com você, Luísa, Dilvo. Prazer dividir a mesa aqui com esse mestre, um grande líder do agronegócio brasileiro. É verdade, é lindo a gente ver um evento desse tamanho, nessa magnitude e impactando a vida do produtor rural. Dilvo, começa explicando para a gente como que o show rural de fato impacta na vida desse agricultor. Se nós olharmos os índices de crescimento, de produção e produtividade do agronegócio, nos últimos 30 anos nós crescemos 500% em produção. E nos últimos 30 anos, a maior crescimento se deu-se por tecnologias, não por aumento de área. Aí que está o grande segredo das empresas. Quando eu estou na Syngenta, eu estou olhando uma empresa de valor. Valor por quê? É uma empresa que tem uma história de 200 anos. Olho para o produtor rural, tem uma terra que ele também está cultivando há 200 anos, o vô, o bisavô, né? Mas ele tem que pensar que tem que viver mais 200 anos. Aí que está o impacto. Eu tenho que aumentar a produtividade, eu tenho que conservar esse ambiente para continuar produzindo. E o impacto é novas tecnologias, menos agressivo ao meio ambiente e que vai sempre crescendo em produtividade. E como que a Syngenta colabora com isso, com esse cenário? É muito bom ouvir isso que o Dilvo acabou de comentar, né? E sempre me perguntam, assim, o que a Syngenta é diferente de outras empresas? E, na verdade, a gente tem no nosso DNA dois grandes elementos. O primeiro é a inovação. A gente preconiza inovação, a gente tem uma agenda de inovação. Inovação, lançamos de 5 a 10 novos produtos todos os anos. Fazemos alianças, parcerias, estamos investindo em novas moléculas cada vez mais sustentáveis, biológicos, para que esse portfólio, como o Dilvo comentou, seja cada vez mais, responda aos desafios que o agricultor brasileiro vem enfrentando. E por outro lado, junto com a inovação, a gente tem uma obsessão pelo agricultor. A gente quer estar próximo do agricultor, entendendo as necessidades dele. Então essas duas combinações faz com que a Syngenta hoje, junto com empresas como a Copavel e todas as cooperativas que desenvolvem agricultura para o pequeno e grande, do pequeno ao grande produtor, fazer com que essa tecnologia chegue em campo e desenvolva aí ele consiga responder esses desafios e produzir mais, como bem colocado pelo Dilvo. Isso é fantástico porque é um evento realmente voltado e focado para o produtor. Mas a gente tem dois grandes nomes aqui no estúdio hoje e eu preciso saber de vocês qual a visão do agronegócio brasileiro. Na primeira intervenção nossa, nós falamos de valor. O André colocou por que essa empresa criou valor. Pelas inovações. Tem a pesquisa no mundo todo, trazendo novidades, que são as inovações. O segundo fator que eu quero me referir à fala do André é o cliente. Não adianta eu ter o centro de pesquisa numa prateleira e na outra prateleira o produtor. Eu tenho que trazer o centro da pesquisa e o produtor rural na mesma prateleira. Aí você consegue resolver os problemas, dar alternativa ao produtor rural. E aí o que o produtor rural busca? Busca produtividade, aumentar a produção na mesma área. Veja o caso do Paraná, o André está vivendo conosco aqui, o estado do Paraná, e você vive o Brasil e eu vivo mais o estado do Paraná. Qual é a área do Paraná? Qual é a área do Paraná? 2,3% do território nacional. E produzimos 14, 15% de todos os grãos no Brasil. E que milagre tem aí? O milagre são dois. O André foi feliz, vamos até repetir essas palavras: inovação e contato com o cliente, porque nós não vamos aumentar a área do Paraná, não tem terras que tenha 2 andares, só tem um andar, e aí nós temos que ser, como produtores rurais, nós temos que ser administradores de tecnologias. Antigamente nós plantávamos e colhíamos, fizemos a mesma coisa hoje, plantamos e colhemos, só que tem um diferencial. Eu tenho que ser um administrador de propriedade, e para ser um administrador de propriedade eficiente, eu tenho que ser um administrador de tecnologias. E nas tecnologias, como é que se faz?
O que nós estamos colhendo de soja e milho nesse mês de fevereiro, isso aí pertence ao passado. Porque aquelas tecnologias foram criadas em 2023, eu plantei em 2023, estou colhendo em 2024. Agora, como é que eu vou pensar na minha propriedade em 2025? Eu tenho que trazer a Syngenta junto. A velocidade está muito rápida. Mas eu tenho que né? trazer a Syngenta junto. Tem. Ela falou, eu quero fazer inovação, eu quero pensar em vocês. E aí vem a velocidade, que é a produção de tecnologias numa alta escala, porque hoje os meios dos nossos laboratórios são maiores. E aí eu não posso perder a oportunidade de vir ao seu rural, vir aqui, por exemplo, na Syngenta e olhar o seguinte: o que vocês têm de novidade? Eu não posso curtir mais o passado. O passado é o passado, não volta mais. Ou alguém de nós teve a regressão da idade, está com 70 anos, voltou para 60. Não existe isso. E esse produtor está acompanhando isso com velocidade, Savino? Como é que é a tua percepção? Eu sou fã da agricultura brasileira e do agricultor brasileiro. Na minha visão, a agricultura brasileira é a agricultura de vanguarda mundial. Quando você compara o que passa nos Estados Unidos, o que passa na Europa, no ambiente agro deles lá, e compara com o que a gente tem aqui, a gente tem hoje o que tem de melhor. Bem pontuado pelo Dilvo, nossos pesquisadores, nosso centro de pesquisa muito avançado. É importante aqui mencionar a Embrapa, que também ajuda muito. Perfeito. É importante mencionar todos os centros de pesquisas das cooperativas que vêm desenvolvendo essa agricultura com capilaridade. Eles abordam... Quantos cooperados a Copavel tem hoje? Tem 7 mil cooperados. Você imagina, levar tecnologia para 7 mil cooperados, sem a cooperativa, nenhuma empresa consegue levar essa tecnologia. Então, as cooperativas elas são o braço de desenvolvimento tecnológico para o campo. Né? E quando você vê hoje o agricultor que vem com toda a sua família aqui no estande da Syngenta, aqui na Copavel, e busca por essa tecnologia, você começa a entender por que o Brasil é tão diferente. É verdade. Porque ele está buscando essa tecnologia, ele está querendo entender, ele quer aplicar essa tecnologia na prática, né? E hoje o que a gente consegue ver são os recordes de produtividade. O Brasil aí na vanguarda, aí, não só de produção, mas também de qualidade em tudo que está fazendo. E Savino, você trouxe um ponto super importante, que é a gestão cooperativista. Quero aproveitar que esse é um ponto estratégico para o agronegócio brasileiro, né? O cooperativismo. Quem que faz essa ligação? Essa ligação é as cooperativas. Que a cooperativa não vende. Ela acompanha do início do plantio, não como venda, mas como prestadora de serviço. A hora que a cooperativa indica o produto para o produtor, ela está prestando um serviço, ela é prestadora de serviço. O vendedor vende, fecha a pasta com o pedido e vaza. A cooperativa não. Ela indica o produto. A cooperativa tem 250 entre agrônomos e veterinário que tem que estar diariamente na propriedade, acompanhando e fazendo uma integração com o produtor rural. E aí que está talvez um dos segredos da Syngenta. Que esse laboratório não vai na casa do produtor. Aí entra a cooperativa. Por que a cooperativa é um instrumento muito interessante em todos os setores? Porque você faz essa prestação de serviço e olha a propriedade como integrante da cooperativa. E o produtor tem que olhar a cooperativa, certo? Se nós olhamos a propriedade como integrante da cooperativa, o produtor também tem que olhar a cooperativa como integrante da propriedade. E aí, quando o agrônomo veterinário vai lá, ele tem a responsabilidade de orientação e acompanhamento. Não é chegar da aula. A lição de hoje é esta. Não, e você não fazer em casa a lição. Não é isto. A cooperativa tem que levar essa prestação de serviço e acompanhar a sua aplicação, que é o dia a dia da propriedade. E aí a empresa que tem laboratório no mundo todo, centro de pesquisa no mundo todo, não pode pôr um centro de pesquisa em cada propriedade. Então, aí que passa a ser interessante o cooperativismo. Né? E quando nós falamos assim, o cooperativismo só é econômico? Não, é econômico e social. O que é o social? Não é fazer doação. O social é criar oportunidade. Exatamente. E essa criação de oportunidade, ela tem que ser somada com aquilo que a cooperativa não tem. O que a cooperativa não tem? Como é que a cooperativa vai ter
um centro de pesquisa em 2, 3, 4, 5, como é o caso da Singenta, em cada continente. Imagina, em cada continente. Então, esse centro de pesquisa acaba indo para o produtor rural na parceria. É um modelo de colaboração, né? Eu acho Sem fantástico. dúvida. Você sabe que a Singenta ela investe 10% do todo o faturamento global dela em inovação e pesquisa. Então, isso permite com que a gente tenha novas moléculas, novas classes químicas, produtos hoje ambientalmente mais sustentáveis. Ou seja, você pega hoje o Plinazolim, um inseticida novo, uma classe química nova que a gente trouxe com uma performance fantástica para sugadores, para lagartas, e você vê a dose, você vê o quanto ele é seguro para o meio ambiente, e comparado com moléculas mais antigas, você vê que essa tecnologia ela está trazendo performance e também sustentabilidade ao mesmo tempo, porque essa é a grande agenda do futuro, né? Legal. Então, acho que essa combinação, junto com o desenvolvimento de moléculas e a cooperativa nos dando essa capilaridade, desenvolvimento do produto a campo, é o segredo do sucesso. Essa sinergia, né? Agora vamos falar de uma dor do produtor, né? A gente sabe que o preço está em queda. O que está acontecendo nesse cenário? A economia obedece uma lei: oferta e demanda. Quando a oferta está mais alta que a demanda, ou as duas estão equilibradas, pressão nos preços. O que está acontecendo hoje, 2024? Vamos fazer uma análise aqui do tempo. Esses preços que estão hoje de soja, milho e trigo, ele tem uma ligação muito grande e é o fruto dos preços que vinham sendo praticados 2019, 2020. É o fruto. Quando chegou no ano 2020, tivemos a pandemia, Covid. Aí os preços tiveram uma disparada, não tanto por demanda, mas por necessidade de recomposição de estoques nos países importadores. Se nós olhamos essa disparada dos preços, foi não somente por demanda. Um pouco foi demanda, mas a maior preocupação foi por recomposição de estoques nos países. Porque quando surgiu a Covid, criou-se uns fatos novos no mundo. Sim. Dificuldade no frete marítimo, dificuldade em carregar e descarregar, o medo que as pessoas, que a pessoa ia carregar um navio num país, ia descarregar no país dele e ia levar mais o vírus da Covid. Então deu essa preocupação no mundo todo, e aí começou a subir frete, logística, etc. e preço. Bom, agora vamos voltar à realidade. 2019. O soja em 2019 era 40, 42 reais. Quanto é o soja? Estou falando livre de produtor. Quanto que a soja é hoje? 110 reais. 42 para 110 são 150% de aumento. Tudo bem, mas teve um período que a curva foi lá em cima. Mas eu tenho que olhar, analisar um período da história. Eu falo isso com muito carinho, até para a gente falar com toda a cadeia do agronegócio, e falo isso dentro da responsabilidade cooperativa, para eu não ficar também falhando com uma informação. Então a soja subiu nesse período. Mas a soja caiu 35%. Caiu, mas foi oscilações dentro desse período. Os insumos, todos os insumos, também caíram 25%. Então se uma caiu 35%, o insumo caiu 25%. Esta diferença sai da minha margem, sai da última linha da margem. O que eu tenho que fazer para recuperar a margem? Aí que está o que ele falou, estamos criando novas moléculas para levar uma nova proposta. E aí então nós temos que entender como é que eu vou conceder esses 10% que saiu da última linha como produtor rural. Eu não estou falando de toda a cadeia, estou falando só com o produtor rural. Aí eu tenho que tirar da onde? Da aumento de produtividade no mesmo local onde estou plantando. Eficiência e gestão, né? Não, aí entra administrador de tecnologia. Então vamos lá. Primeiro, você tem que levar um produto novo para a tua propriedade. Segundo, ser eficiente na gestão, na aplicação e do início ao fim da planta. Então, diante de todas essas informações, Savino, a gente está num bom cenário.
O Dilva ele foi perfeito na análise dele, né? Eu não adicionaria nada. O que acontece? Num cenário onde você tem que maximizar a tua margem, só tem dois caminhos, né? O primeiro, você tem que produzir mais dentro da mesma área, como ele colocou, isso é performance, né? E aí você tem que performar, aí você tem que olhar todos os elementos, revisitar tudo que você está fazendo, buscar orientação técnica, buscar novos produtos, buscar performance. E você comentou um ponto importante, né? O agricultor ele tem que olhar os 360 dele. A gestão também ela é importante, né? Então e aí é que entra hoje as empresas que podem suportá-los. As cooperativas têm um papel importante nisso, né? Que ela ajuda desde da venda de insumos até a comercialização. Então, e aí a gente consegue ir para as plataformas digitais, análise de dados, tomada de decisão mais assertiva no campo, né? Que eu acho que isso tudo vai somando de certa forma. Eu acho que um outro assunto... A plataforma digital está levando a rapidez do conhecimento, mas tem um detalhe insubstituível. É a minha propriedade, a definição que você falou em gestão, sobre quais produtos que eu devo ter, poderão ser aplicados na próxima safra. Aí entra a gestão. E aí entra a parceria, a Syngenta Centro de Pesquisa. A Syngenta não é vendedora, é centro de pesquisa. A hora que ele fala em moléculas, ele está falando o seguinte: nós temos centro de pesquisa que desenvolvemos moléculas. Lembra que o André falou? Temos as moléculas novas, porque eles são centro de pesquisa. Como é que chega essa pesquisa no campo? Através dos agrônomos da cooperativa. E aí entra aquilo que você falou, gestão. Então, o que é importante? Essa sinergia criada com a cooperativa e os centros de pesquisa, que são as empresas, o agrônomo levando isso para a propriedade e a mídia está reforçando o conhecimento. Mas o agrônomo tem que ir lá na propriedade, atenção, produtores rurais, reforçou o nosso conhecimento, reforçou. Eu chego, reforçou o conhecimento. Mesmo com a questão das doenças. Eu vou na internet e vejo que doença é essa. Eles falam qual é a doença. Mas eu tenho que ir no médico para ser examinado. E aí entra a história do agrônomo, do veterinário, tá? Tenho que ir ao médico. E o médico da propriedade é o veterinário, é o agrônomo. Ou seja, o foco é na produtividade, a base é na educação e no conhecimento, na eficiência, na tecnologia e na inovação. Ou seja, um cenário cada vez mais complexo para a gente. Luiz, ouvindo o Dilvo, me veio uma curiosidade aqui. Né? A difusão tecnológica é a palavra, né, que ele está trazendo, né? Então, ou seja, como é que ele faz essa difusão? E aqui a gente está hoje aqui no Show Rural, e o Show Rural para mim é uma dos ícones dessa difusão tecnológica. Há mais de 30 anos, quantos anos, Gil? 36. 36 anos. Isso é um exemplo de difusão tecnológica, né? Pelos números de hoje, já passamos de 300 mil pessoas aqui. Certeza que nesse momento já passamos de 300 mil pessoas. E o projeto era 320 mil pessoas em todos os dias. Nós vamos ter 10%, 15% acima desse número. Aí eu tenho uma pergunta para você. Ou seja, 300 mil pessoas há 35, 36 anos. 36 anos fazendo essa difusão tecnológica. Uma curiosidade até para o pessoal que está nos acompanhando, como é que surgiu essa ideia do Show Rural? Há 36 anos atrás. É uma história muito bacana e interessante. Nos anos 80, nós estamos vivendo no Paraná, no Oeste e na Copavel, que era o êxodo rural. As pessoas vendiam a terra, primeira coisa, o Paraná 72%, André, é pequenos produtores. E esses pequenos produtores vendiam a terra e na nova fronteira agrícola, mas vendia a terra porque não tinham renda suficiente para viver na terra. Por que eu fui para a cidade? Por que eu fui? Meu pai e minha mãe falaram: filho, vai estudar porque aqui na fazenda, aqui no sítio não tem futuro. Veja bem, o que era? Por que eu fui estudar? Eu fui estudar e me formei em administração de empresa. Então nós tínhamos esse êxodo rural da juventude
na sucessão familiar e tínhamos o êxodo rural que eu saía de uma região do meu habitat para uma outra fronteira agrícola, mas chegava lá, habitat diferente, com poucos recursos. E aí então essas pessoas começaram a voltar sem dinheiro, sem patrimônio nenhum, que já tinha vendido a terra e com dificuldade de sustentar a família. Saíram de produtores rurais para ser pedreiro na cidade. E aí então nós estávamos buscando na Copavel meio para segurar esse êxodo rural. E aí veio a principal, a primeira ideia. Nós temos que criar uma condição para essa propriedade e aonde que isso vai te buscar. Aí quis o destino e que Deus iluminou nós e nós fomos convidados pelo grupo da Singenta hoje para visitar o Farm Progress Show. Eu até quero confirmar essa notícia com o Rogério. Fomos convidados, fizemos parte do grupo. Chegando lá na Farm Progress Show, encontramos um evento que nós nunca tínhamos visto no Brasil, que era um evento de tecnologia, mas um evento que mostrava tecnologia. Eu, como produtor rural, quando vou no canteiro de soja, eu quero abrir a soja, olhar as vargens que ela tem, contar quantos grãos de soja tem em cada vargem, ver o tamanho da soja, ver se tem folha seca embaixo, ver se tem folha seca em cima, ver como é que está a última formação da soja, que o André é especialista nisso, ele é agrônomo, eu sou administrador de empresa, mas eu sou gestor de propriedade. E aí o que nós vimos, gente, isso aqui é uma aula prática, é uma academia numa aula prática. E viemos de lá, eu e o Rogério Rizardi, quis Deus também que conservássemos nós dois até hoje juntos e vai conservar por mais 36 edições daqui para frente. Né? Aí trouxemos a ideia e começamos a fazer aqui a ideia que nós vimos no Farm Progress Show. Evidente que tinha alguns dias de campo já no Brasil, mas a nossa ideia era diferente. Vamos fazer esse evento, um evento grande. Não vamos ficar somente como dia de campo, não vamos só trocar figurinha. Vamos trazer aqui o máximo possível e pensamos assim, todas as tecnologias mundial que nós vimos no show rural tem que estar aqui. Tem que estar aqui. Não vamos fazer dia de campo de carregador de pasta por os produtos que eu vendo. Não, vamos abrir para todo mundo. Toda pesquisa mundial tem que vir para cá. E aí começou. E começou com quantas pessoas? 110 pessoas, 15 empresas. E hoje estamos com? 600 empresas e quase mais de 350, 360 mil visitantes. Diante dessa história, como é que é fazer parte, né, desse processo todo? Porque você sabia que a Singenta estava aí desde o início? Essa história é linda, né? Essa história é linda. E hoje quando você vê essa feira, a magnitude, não só a Singenta, mas grandes empresas do mercado, do mercado agro, desde maquinários, enfim, né? E empresas de sementes, junto aqui também com a Singenta, desenvolvendo a agricultura, dá uma confiança de que esse agronegócio ele vai continuar forte por muitos e muitos anos e que faz a gente ficar feliz de ter tomado a decisão certa de trabalhar numa área como essa, né? Então eu acho que parabéns, Dilva, eu acho que o que você traz aqui ficou registrado aqui para a eternidade. Aí para os mais jovens poderem até entender um pouco da história aí do show rural e é um orgulho para a gente da Singenta de saber que de alguma maneira ou de outra, convidando ele para ir lá para o Farm Progress Show há 30 e poucos anos. Você pode dizer com orgulho, nós fizemos parte daquele caminho. Eu lembro. Que legal. Essa história dentro da Singenta ela é contada. Deixa eu quebrar o protocolo do agronegócio aqui então, porque são dois grandes nomes de sucesso, né? Chegar à presidência de uma cooperativa ou de uma empresa não é para qualquer um. E eu acho que as pessoas gostam muito de saber qual a visão de vocês, como que vocês trabalham, quais são o foco, a determinação. O que é? Como é que eu aprendo esse segredo? Eu vou começar e eu deixo o Dilva fechar. Na verdade, não tem muito segredo, muito pelo contrário, né? Eu acho que um dos grandes segredos é você ter uma boa equipe. Hoje a gente acredita que a gente tem um dos melhores grupos de profissionais do mercado dentro da Singenta e junto com comportamento de humildade.
A gente sabe que a gente tem que aprender a todo dia, que a gente tem que se renovar todo dia. E eu acho que essa combinação de profissionais capacitados, com humildade, com agenda para aprender, para contribuir, é um elemento. E o segundo elemento é ter o DNA de querer estar próximo do teu agricultor, de querer estar próximo do cliente. Porque a hora que você está próximo do agricultor, está próximo do teu cliente, você entende quais são as necessidades, você consegue reorganizar dentro de uma organização prioridades para alocar os recursos corretos, para que aí a gente possa realmente ter um impacto positivo no mercado, na sociedade e assim por diante. Então essa combinação de estar próximo do mercado e de ter as melhores pessoas preparadas, mas também com um senso de contribuição muito grande. Pegando exatamente na veia que o André falou, equipe. Há uns 60 dias atrás, dentro lá dos questionamentos que eu faço, eu e Deus, tive a preocupação, André. Bom, eu faço parte de uma equipe. Eu tenho uma responsabilidade hierárquica nessa equipe. E comecei a me questionar a minha profissão e a minha atitude se eu não estava ficando velho dentro da equipe. Atenção, comecei a me questionar, porque digo, se eu, uma decisão minha tomar com base no passado e não olhar no futuro, eu estou prejudicando uma empresa, Copavel. Comecei a questionar e fiz um artigo para o pessoal da Copavel, não pondo meu nome, mas a preocupação que nós temos que ter, todas as pessoas que têm cargos dentro da Copavel. Então, essa é a preocupação que eu tenho. Não ficar velho de pensamento dentro da empresa, porque eu estou quebrando um valor que a empresa criou ao longo dos anos, não por mim, mas por várias centenas e até milhares de pessoas. Então, que tem que ter essa responsabilidade e saber que o caminho do futuro tem já um pouco do caminho feito, que é o nosso passado, que é os valores do nosso passado, mas nós temos que dar velocidade nesse caminho. E quando eu falava no início, inovação é essa velocidade. Então, e depois aqui ele falou em equipe. E aí que tá as lideranças têm que entender que a equipe ajuda, mas a equipe tem que ter também humildade e buscar ser um membro ativo e positivo na equipe. Eu não posso me jogar lá na rede e falar, a equipe está se virando. Vou contar um fato bem simples aqui para ilustrar o que ele falou. Há uns 2, 3 anos atrás, eu fui visitar o segundo turno do frigorífico de aves da Copavel, que começa às 10 da noite. 11 horas, pus o uniforme e fui lá ver, porque, porra, os caras estavam trabalhando à noite e eu dormindo em casa. Eu tenho que me sentir também participando daquela jornada. Aí fui lá às 11 horas da noite, pus o vestuário do frigorífico, entrei, estou lá olhando as pessoas cortarem frango. Uma senhora virou para mim e falou, seu Dilvo, sim, tudo bem, a senhora me conhece? Sim, ele conhece e tal. Eu preciso falar com o senhor. Eu digo, vamos falar, sim, estou à disposição. Seu Dilvo, faz 6 anos que eu estou empacotando o nosso, veja bem, o nosso frango, e as pessoas não trocam, o pessoal aqui do frigorífico não trocou a roupa do frango. Eu falei, o que é a roupa do frango para a senhora? Essa embalagem, seu Dilvo. Nem nós, do alto escalão, tivemos esse detalhe, a embalagem do frango. Nós pensamos em coisas grandes e grandiosas e a gente tem que ter humildade em ouvir quem está no processo. E assim imagina também o produtor rural. O produtor rural, você falar com o seu tratorista, escuta, o plantio, o que nós podemos melhorar? Não eu só dar ordem, a partir da segunda-feira você faz isso aí, tá? Não, o que nós podemos melhorar? Para somar. Então, quando você fala em equipe, nós, dirigente, o detentor de cargo hierárquico, de chefia, ou qualquer coisa lá dentro do nosso organograma, olha, pense na última linha de baixo, que é onde acontece. Né? Tem que ir para frente, né? É legal. O nosso tempo está estourado. Eu queria ficar aqui horas, porque queria saber ainda de sustentabilidade, de comunicação, de visão, de tudo que você tem para poder falar. Então pode ter certeza que você está agregando e muito, né, na vida de todos os cooperados que estão aqui. Mas para a gente fechar, Savino, vamos falar da visão de futuro do agro, como que vocês pensam isso? Bom, eu sou um entusiasta por natureza.
o agronegócio brasileiro, ele é primeiro a grande mola propulsora da economia brasileira. Ele é hoje um grande jogador dentro do cenário mundial do agro, né? A gente é um dos maiores fornecedores dos principais alimentos, de todas as principais culturas para o mundo, né? De soja, milho, café. Nós estamos entre os principais produtores do mundo. E a gente tem hoje uma das agriculturas mais sustentáveis do mundo. Quando você pega toda a área de preservação que a gente tem, toda a nossa lei ambiental e como as empresas também que aqui estão preocupadas com essa questão, se adaptando, criando projetos, programas. A Syngenta mesmo tem um grande projeto de recuperação de pastagens degradadas, que é o Reverte. Incrível. E, enfim, a gente vê que essa agricultura ela vai continuar pujante, cada vez mais sustentável, e estar aqui presente nesse mercado, para nós, é sinônimo de longevidade. Qual é o futuro da agricultura? A economia brasileira tem a maior oportunidade de crescimento e criar prosperidade a todos os 215 milhões de pessoas através da agricultura. Nós crescemos nos últimos anos bastante. Se tornamos líder hoje em exportação de soja, de milho, carne de frango, carne bovina, líderes na exportação de tabaco, líder na exportação de açúcar e líder na exportação de laranja. Podemos continuar com essa liderança, mas temos que ampliar a quantidade exportada. Por quê? Quanto por cento nós usamos no território para plantar grãos? 9%. 9%. Nós temos uma área maior que 9% para aumentar o plantio, e as novas tecnologias não vai só aumentar a produtividade nas áreas existentes, vai aumentar também a produtividade nessas novas fronteiras. Meus irmãos, calma e muita cautela. Não precisamos desmatar e nem arrancar e nem derrubar nenhuma árvore. O que nós temos que arrumar novos compradores e ampliar nosso mercado externo com uma mensagem: o Brasil é o país que mais preserva no mundo. O Brasil é o país que mais preserva no mundo. Esse país tem 852 milhões de hectares. Esse país tem 61% desses 852 milhões de hectares, que é em torno de 515, 520 milhões de hectares preservados. Então não vamos divulgar aquela pessoa que infringiu a lei, que foi lá que mexeu numa árvore. Esse tem que ser condenado e ter a rigidez da lei. Mas, por favor, não tire de nós brasileiros, de nós produtores rurais, aquilo que nós preservamos, que é 61% do território nacional. Você falou da lei ambiental, André. Nós, produtores rurais, aqui no estado do Paraná, doamos 20% do patrimônio para o meio ambiente. Eu estou feliz, mesmo que esse patrimônio não fosse meu. Foi herança do meu avô, do meu pai. Fiz a doação pela lei. E hoje eu estou entendendo que sou muito feliz, porque eu estou preservando a vida dos meus filhos, da minha neta e do meu neto e da próxima geração. Então, esta consciência nós temos. Nós temos que crescer muito o agronegócio. O que vai ser o agronegócio em 2030? Nós vamos passar de 300 milhões de toneladas de grãos para 400 milhões de toneladas. 2040, vamos passar dos 500, chegar lá próximo a 600 milhões de toneladas de grãos. Então, nós temos oportunidade, responsabilidade. Ambientalmente, nós temos que vender aquilo que nós fizemos. Nós estamos esquecendo disso hoje. Vocês, Syngenta, por exemplo, quanto vocês investem em pesquisa, e essas pesquisas estão investindo também na proteção do meio ambiente, não fazendo moléculas agressivas no meio ambiente. Essa mensagem de futuro nosso é a oportunidade de crescimento, a oportunidade de ajudar a economia brasileira e o Brasil prosperar,
mas esta mensagem daquilo que nós fizemos, aquilo que nós iremos fazer, tem que estar embutido no produto final, que nós temos na nossa casa, no café, no almoço e na janta, e também em todos os lares do mundo. É verdade. Perfeito. Eu estou honrada com a oportunidade de fazer parte dessa mesa, de verdade. Acho que foi muito aprendizado, muito conhecimento compartilhado. Ficaria horas aqui, não só como mídia, mas como produtora rural também, porque eu sou mineira, produtora de café e de leite. E a gente sabe da dor do produtor rural, e o nosso desejo é que a sociedade valorize de fato e sinta orgulho do agronegócio brasileiro. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.